Sábado, dia 23 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Um sábado bonito aqui em São Paulo. Penso que no Brasil inteiro está bom. E o que não está bom é o ambiente político, né? Mas sempre tem aquela luz no fim do túnel. Não podemos nos esquecer que só quem sabe o dia de amanhã é Deus, mais ninguém. De resto, tudo é fofoca, tudo é fuxico, possibilidades. E vamos trazer aqui o que tem aí de momento, porque o ambiente está tenso, principalmente lá para o norte do nosso país, né? Mas eu queria começar dizendo o seguinte: muitos pensam que o que está acontecendo com o nosso presidente Jair Bolsonaro, que o que estão fazendo com ele é apenas uma perseguição política, porque ele fez isto ou fez aquilo, né? Cometeu isso, cometeu aquilo, ou porque não gostam dele pura e simplesmente. Mas não é nada disso. Na verdade, aqueles que fazem isto, tudo que está acontecendo contra ele, fariam igual a qualquer um que tivesse tido a coragem que Jair Bolsonaro teve ao enfrentar o sistema político. Fosse ele quem fosse. Podia ser mais bonito, mais educado, mais generoso, mais bravo, não importa. Iam fazer igual. Ao contrário do que muitos pensam, esse sistema político não tem dono, não tem líder. Eu mesmo costumo dizer aqui que, ao meu ver, Michel Temer é o cacicão, é o grande cacique, né? Para outros é Kassab que manda no país. Cada um tem uma visão. Mas o poder, o sistema não tem um único dono, um único líder. Porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, a não ser que todos juntos corrompam e se satisfazem, todos juntos. Né? É um conjunto de figuras poderosas que trabalham com a finalidade de dominar o poder do país. E que para isto precisam subjugar o povo. Povo dependente de ajuda governamental é um povo de coleira. E é contra isso que sempre lutou Jair Messias Bolsonaro, desde seus tempos de capitão de exército, onde com coragem que poucos têm, até promoveu uma greve dentro de seu batalhão por melhores salários. Desde a tal redemocratização, como dizem eles, né? Nunca surgiu alguém com carisma e poder de voto que tem Jair Bolsonaro. E, portanto, ele se tornou um alvo desde o momento em que disputou a presidência em 2018. Desde o momento em que disse que ia concorrer. E por isso, claro, tentaram sua morte. E começaram a perseguição antes mesmo de ele assumir o posto de presidente. Quem não se lembra das narrativas de rachadinha de Flávio Bolsonaro, que mesmo antes de Jair Bolsonaro assumir já era notícia de capa do Jornal Nacional, né? Notícia que perdurou por ao menos 2 anos, só para manchar a imagem da família Bolsonaro. Facada, a compra de 20 imóveis em dinheiro, rachadinhas, mansão de Flávio Bolsonaro, o furo da jornalista, vacinas não compradas, cartão de vacinas, joias sauditas, perturbação da baleia e outras coisinhas mais impostas pelo Supremo contra ele. E nada disto foi o suficiente para derrubá-lo na popularidade, para desfazer sua extraordinária popularidade, melhor dizendo, que virou notícia no mundo todo, com imagens de manifestações fabulosas em Brasília, aquele
Parque de Girassóis, Avenida Paulista. Era necessário então algo mais espetacular, mais arrojado para derrubar Jair Bolsonaro, mesmo que para isso fosse necessário destruir a nação brasileira, trazendo o Brasil ao caos. Inventaram então o tal suposto golpe de Estado das velhinhas com bíblias nas mãos. Nesse momento, parece que para eles o jogo já está decidido e Jair Bolsonaro irá para a prisão. Mas para nós bolsonaristas, se isto acontecer, Jair Bolsonaro terá seu título de mito promovido à lenda. Somente se afastará temporariamente da vida pública. Mas voltará, porque nada vai conseguir fazer com que esse sistema se prolifere e se perpetue no poder. As coisas vão mudar. A chave vai ser virada. E, por um motivo ou por outro, é sim os Estados Unidos que vai fazer acontecer. Porque se foi os Estados Unidos que tirou o Bolsonaro da presidência em 2022 para colocarem quem ali está, é o próprio Estados Unidos que vai reverter a história. Primeiro, derrubando Maduro. Em seguida, aqui dentro. Isto é o que está desenhado. Não existe outra maneira de ler o que está acontecendo aqui na América do Sul. E o plano americano já é o seguinte: é Venezuela, é Colômbia e qualquer um presidente de esquerda que insista nesse caminho de destruir a democracia. Então, por isso, diariamente, nossas expectativas vêm lá dos Estados Unidos. E que, segundo as informações dadas pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Flávio, pelo Paulo Figueiredo, pelo Alan dos Santos, está vindo mais chumbo grosso por aí. Essa é a realidade. Mas enquanto isto, barcos como se diz, da Previdência do INSS, olha só, barcos do INSS, melhor dizendo, vão se transformar em hotéis de luxo para o COP30. Olha a vergonha que nós vamos passar com esse desgoverno. Líderes do mundo chegando ao Brasil para se hospedar dentro de um barco da Previdência Social. Só faltava dizer que eles vão dormir em redes. Vão dormir em redes ou em colchão de ar, porque não é possível uma vergonha desse tamanho. Brasília conseguiu se superar mais uma vez nesse quesito criatividade, para gastar o quê? O dinheiro público. Porque o montante que vão dizer que foi gasto, certamente vai ser 4, 5 vezes a mais do que realmente vai ser gasto. A última invenção é digna realmente de crônicas sarcásticas. Barcos da Previdência Social serão usados como hospedagem alternativa, dizem eles. Por quê? Porque não existe hotel suficiente para abrigar a quantidade de pessoas que virão passar o tempo em Belém do Pará. Porque nada vão fazer de concreto, só vão passar o tempo. Durante essa COP30 de Belém do Pará. Vocês não ouviram errado e nem leram errado em algum noticiário. Essas embarcações que deveriam estar servindo ao povo, especialmente as comunidades ribeirinhas, serão transformadas em pousadas flutuantes para receber delegações internacionais que vão desembarcar lá em Belém.
agora em 2025. A justificativa oficial qual é? Falta de vagas em hotéis. Mas é claro, o governo não sabia o número de vagas que existia em Belém do Pará antes de convocar essa COP para lá? Eles sabiam. Aí convocaram por quê? Por quê? A realidade, sabe qual é? Gastar dinheiro. Mais um espetáculo de improviso típico do jeitinho brasileiro, com pitadas aí de surrealismo. Ao invés de garantir saúde e serviços básicos aos aposentados e trabalhadores, o governo prefere deslocar barcos da Previdência para abrigar ambientalistas, ONGs, diplomatas engravatados e burocratas estrangeiros que virão salvar o planeta. Entre uma taça de vinho aqui, uma taça de vinho orgânico ali, uma cachaçinha aqui, outra cachaçinha ali. E muita farra. A farra que não falta. A cena será de novela. Imagine o representante de uma potência global acostumado a suítes 5 estrelas, embarcando em um barco da Previdência Social, possivelmente todo enferrujado, que até ontem atendia filas de segurados, com dor nas costas, pedidos de aposentadorias atrasados. Não? É um retrato perfeito do Brasil, o Brasil tupiniquim, como é conhecido. A Previdência Social está naufragada, mas agora é promovida a hotel de luxo improvisado para agradar a plateia internacional. E o mais cômico nisso tudo é que eles vendem a ideia como uma inovação, hospedagem sustentável. Só falta o cipó pendurado para a Marina Silva chegar, a rainha do cipó, né? Sustentável para quem? Para o contribuinte? Aquele que paga a conta desse circo? Ou para os políticos que vão desfilar como anfitriões criativos e hospitaleiros? Enquanto isto, os aposentados que deveriam ser prioridades da Previdência continuam esperando meses, às vezes anos, para receber seus benefícios. E ainda correrem o risco de não receberem com descontos. Descontos não, roubos. Não? Mas não nos preocupemos. Pelo menos os barcos estarão navegando a favor do meio ambiente. Que bonito, né? Esse é o Brasil sendo Brasil, com ironia e cara de pau de sobra. No fim das contas, a COP30 será lembrada não pelas soluções climáticas, mas pelo episódio digno de farofa e frango assado numa praia brasileira. Uma piada pronta. A Previdência Social, que já não consegue se sustentar agora, virou o hotel flutuante da elite verde global. Até agora, somente 40 nações confirmaram presença. E as menos influentes, diga-se de passagem. Tá? Agora, mudando um pouco de assunto e entrando no assunto mais sério, né? O cerco se fecha contra Maduro. A China não quer nem ouvir falar da situação. E os Estados Unidos avança, né? E expõe a fragilidade da Venezuela. A ditadura de Nicolás Maduro entra na sua fase mais crítica, sufocada por revelações, acusações e golpes estratégicos que vêm de todos os lados. O que antes parecia um regime blindado por alianças internacionais, agora se mostra um castelo de cartas prestes a ruir. A suposta aliança indestrutível entre Pequim e Caracas começou a mostrar fissuras.
A China de Xi Jinping, que até ontem blindava contratos milionários e se apresentava como escudo contra o imperialismo, agora recuou. Discursos mornos, promessas vazias e silêncio constrangedor quando o assunto é apoio militar para a Venezuela. A mensagem é devastadora. Nicolás Maduro pode rugir como leão nos palanques, mas na prática é apenas um gatinho isolado. Quando o confronto com os Estados Unidos se aproxima, Pequim prefere proteger seus interesses globais a arriscar-se por um ditador latino-americano cada vez mais tóxico. Se a cautela chinesa já enfraquece Maduro e a explosão veio de Washington, então o que esperar? Nada de bom. Deixa eu ficar quietinho, pensa o Xi Jinping, né? O diretor do DEA, né? Departamento de Estado Antidrogas, o Terry Cole, não economizou nas palavras em uma entrevista à Fox News. Ele disse: a corrupção venezuelana, a ditadura venezuelana, o narcoterrorismo, eles continuam enviando esse veneno para os Estados Unidos, matando centenas de milhares de americanos. A acusação é direta. O regime chavista não apenas tolera, mas coopera com o grupo terrorista colombiano, o tal do ELN, transformando a Venezuela em plataforma internacional de exportação de drogas. Como resultado, toneladas de entorpecentes despejadas no Caribe e nos Estados Unidos, enquanto o povo venezuelano se afunda na fome. A imagem que sobra é brutal. Maduro não é só ditador, é um capacho de cartel com crachá de presidente. Como se não bastasse, o governo Donald Trump decidiu bloquear licenças para empresas petrolíferas não americanas que insistem em operar com a Venezuela. Na prática, é um golpe financeiro que asfixia ainda mais as últimas fontes de renda do chavismo. E o pior para Maduro é que seu vizinho, a Guiana, entrou de vez no jogo. Em declaração oficial, o governo guianense se colocou à disposição dos Estados Unidos em qualquer operação contra o narco, incluindo o temido cartel de Los Soles. Como resultado, o cerco já não é apenas norte-americano, mas regional. O quintal de Maduro se rebela e pela primeira vez a Venezuela se vê encurralada, não só pela Casa Branca, mas também por quem divide fronteira e conhece muito bem as manobras criminosas venezuelanas. Entre a China, que recua, o DEA, que acusa, e os Estados Unidos, que estrangulam, e a Guiana, que se alia, resta apenas uma pergunta inevitável: quanto tempo mais Maduro vai resistir antes que seu regime do narco se desmonte? A Revolução Bolivariana já não inspira nenhum tipo de agrado a ninguém, só desagrada. E agora o que se vê é um tic-tac ensurdecedor no relógio da ditadura chavista. E isto, para o Inácio, é um péssimo negócio. É muito ruim. Por quê? Claro que ele trabalha em comum acordo com Nicolás Maduro. Já o recebeu em Brasília sob tapete vermelho, mesmo estando sancionado pela Interpol. Ou seja, é cúmplice de Maduro. Então, para ele é péssimo perceber que seu parceiro, né, muito mais ardiloso que ele, está caindo. E segundo informações que surgem aí nas redes, ainda não confirmada oficialmente, mas dizem que os Estados Unidos já deu 4 dias para que Maduro se entregue. Caso contrário, as forças militares americanas entrarão para caçá-lo. Vão obrigar o exército bolivariano a entregar Maduro para não caírem juntos. A coisa está feia para eles.
E aí, depois de dominar o esquema todo da Venezuela, os Estados Unidos vai mirar diretamente para a Colômbia de Petro, que nessas alturas já estará com as calças nas mãos, porque há 3 meses atrás bastou Donald Trump dizer que ia aplicar uma tarifa, o tal do Petro, o machão, né? Virou patinho, virou gatinho, pediu desculpas. Ou seja, vai ser muito fácil acabar com esse esquema de narco que existe aqui na América Latina. E o Brasil, ao invés de se tornar vermelho, vai ficar isolado, como a maioria de países de direita na América Latina e muito poucos de esquerda. Os de esquerda não aguentarão porque economicamente não possuem força para brigar com ninguém. Então é uma situação que anima a todos nós, porque certamente vai fazer sim com que o país, com que o Brasil tome outro rumo antes de naufragar junto com Maduro nesses barcos da Previdência. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse sábado. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder. Eu agradeço de coração a todos que contribuem, porque é uma forma de manter o canal vivo. Ok? Desejo a vocês um excelente final de sábado, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.